Eles sumiram. E não tinha celular pra eu ligar, porque eles não levam celular pra brincar na rua. E já fazia mais de uma hora que a minha criança estava na rua e eu não sabia onde ele estava. Na minha cabeça, passava um filme de terror. Ah, por quê? E se meu filho se perdeu? E se... Porque a gente se mudou pra cá faz pouco tempo, né? E se ele foi pra praia? Se ele se afogou? Machucaram meu filho? O meu coração tava... Eu não conseguia respirar. Cara, e quando ele chegou em casa, que ele chegou dando risada e eu vi que tava tudo bem, eu só conseguia sentir vergonha de mim. Porque eu tava parecendo uma louca, exagerada, medrosa, mobilizando todo mundo com medo de que algo ruim fosse acontecer. E a qualquer momento, era puro desespero. Era uma sensação daquele medo que apertava o peito, sabe? Doía, que vinha sem motivo, sem necessidade. Na minha cabeça, tinha algo de errado acontecendo a todo momento. E depois eu percebi que não era bem assim, né? É por isso que eu tô aqui, abrindo meu coração pra você, que talvez seja uma mãe aí que tá passando por essa mesma fase de medo que eu tô passando. Faz pouco tempo que nós nos mudamos aqui para Itanhaém, essa cidade grande, é diferente, é uma cidade nova, e com todas essas mudanças, também vem o medo. Um medo que eu não sabia que existia em mim, que era tão latente assim. Os meus filhos têm 11 anos. E eles estão nessa fase de fazer amizade, de ir brincar na casa dos amiguinhos, de explorar o mundo. Eu sei que eles devem fazer isso. Mas no meio desse processo, eu comecei a me perder na minha cabeça. No medo que só existia na minha cabeça. Quando eles começaram a estudar, eles passavam 10 minutos do horário de escola, eu já ficava louca. Eles saíam brincar, passavam um tempinho do horário que a gente tinha combinado para eles estarem em casa, eu já imaginava um monte de coisa. A ansiedade me dominava de um jeito que eu acabava tendo que chamar todo mundo para sair procurar as crianças. Quando eles chegavam era um alívio, mas enquanto eles estavam na rua, eu parecia uma louca. O meu marido, quando ia procurar eles, que achava eles e eles chegavam em casa, ele olhava pra mim e falava: Patrícia, você precisa parar com isso. Você tá ficando doida, Patrícia, você tá deixando todo mundo doido com você. Porque eu me preocupava demais, eu exagerava. Eu era dramática, sufocante. Eu sabia que eu estava fazendo algo errado, que não era bem assim, que aquilo era puro medo, mas eu não conseguia me controlar. Era mais forte do que eu. Teve um dia em especial, que foi esse dia que eu mobilizei os gêmeos aí. O Henrique saiu pra brincar à tarde. Chegou da escola às 6h30, saiu pra brincar. Quando era 8 horas, 8h30 da noite, ele não tinha chegado ainda. E ele falou pra mim que tava num balanço que tem aqui perto. Quando deu 8h30, mais ou menos, que a janta ficou pronta, eu falei: Gustavo, vai lá e chama seu irmão pra vir jantar. Gustavo foi, ele não tava lá. Aí o Gustavo voltou, eu falei: agora você então, vai nos lugares onde você sabe que o Henrique pode estar e fala pra ele vir embora. O Gustavo foi na rua de trás aqui, ele foi lá nos Gêmeos, e cadê o Henrique? Nem o Henrique nem os Gêmeos não estavam em casa. Só que eles têm uma coleguinha que mora um pouquinho pra cima, na casa dos Gêmeos. E o Gustavo, meu filho, não quis ir lá procurar o Henrique. E eu falando: Gustavo, vai lá. Ai, não, mãe, mas o Henrique nunca vai lá. O Henrique não tá lá, não sei o quê. Então a gente procurou em todos os lugares, mesmo na casa dessa menina aí, porque eu não sabia onde ela morava. E ele tava justamente lá. Mas, enquanto isso, eu tava parecendo a doida pra procurar a criança. E a mãe dos Gêmeos, quando eu finalmente consegui falar com ela, é que saiu procurar eles, sabia onde essa menina mora, e foi lá, e eles estavam lá brincando como se nada tivesse acontecido. E eu já estava em tempo de chamar a polícia, porque já fazia muito tempo que eu estava procurando ele. Já fazia quase 1 hora que eu estava procurando eles. E eu estava pensando até em chamar a polícia. Eu não sei nem onde fica a delegacia aqui nessa cidade. Se esse menino sumir, eu não sei para onde procurar. E quando ele chegou aqui, que ele chegou com medo, porque a mãe do Gêmeo já falou para ele que eu estava procurando por ele, eu me senti aliviada. Eu abracei ele, falei: que bom, filho, que você tá em casa, que bom que tá tudo bem.
Mas depois veio a vergonha. Meu marido já tava me chamando de louca antes. Aí esse dia eu consegui mobilizar mais do que ele e a pessoa aqui em casa, eu consegui mobilizar a mãe do outro lá também, que chamou a vizinha, que foi todo mundo atrás das crianças. Uma coisa que leva a outra, uma coisa que leva a outra. Era um medo que só tava na minha cabeça. Não tava na cabeça de outras pessoas, só tava na minha cabeça. Eu era a louca do rolê. E foi então que eu li um trecho de um livro que mudou a minha vida, o livro que eu leio desde o ano passado. E exatamente nesse ponto da minha vida, tem um trecho do livro que fala exatamente sobre esse assunto. E por isso eu resolvi vir compartilhar aqui com você. Porque parece que essa parte do trecho do livro foi feita pra mim. Foi feita pra esse momento que eu tô vivendo agora. Esse trecho do livro diz assim: muitas pessoas sofrem de ansiedade desnecessária com quem ama. Isso, particularmente, é o caso com mães e seus filhos. Em vez de gastar energia imaginando coisas ruins, o que na verdade funciona como uma sugestão para que elas aconteçam, envolva essa pessoa com uma luz, uma névoa branca ou dourada, com a qualidade da harmonia. Esse é o trecho do livro. Eu parei de ler o livro. Eu respirei e pensei, ele tá falando comigo, para que eu mude os meus pensamentos a respeito dos meus filhos quando estão na rua. Era isso que eu tava fazendo sem perceber, sabe? Emanando energia ruim para eles, projetando algo que eu temia, algo que eu tinha medo, tudo em nome do cuidado, em nome da proteção. Cuidado que vem com medo não é amor, é um desespero disfarçado de cuidado. Disfarçado de amor. Você está desesperado, você está com medo, você está vibrando algo ruim para quem está lá fora, seja seu marido, seja seu filho, seja sua esposa, alguém que você ama. Então eu resolvi fazer diferente. Em vez de eu imaginar tragédias, imaginar que está acontecendo algo ruim com eles na rua, eu visualizo tanto o meu marido que está na rua e os meus filhos envolvidos por essa luz, por essa camada dourada de proteção, não mais vibrando no medo, não mais vibrando nas coisas ruins, mas sim vibrando com fé, como se eu dissesse a eles assim: eu confio em vocês, vocês estão protegidos e vocês sabem o caminho de casa, porque não tem como eu segurar eles em casa, debaixo das minhas asas o tempo todo. Essa vibração, essa emanação, ela parece simples, né? Ao primeiro momento, ela parece simples, mas é muito poderoso isso. Porque é energia. A vida é energia, não é? Se você emana energias boas, as coisas boas vão acontecer. Se você emana energia de medo, de coisas ruins, as coisas ruins acontecem. Então eu senti que eu poderia ser útil, emanando energia boa e cuidando deles de longe. Sabe? De um jeito saudável, de um jeito leve, de um jeito carinhoso, amoroso, do jeito que eu posso. Sem sair de casa, sem estar ali perto deles e sendo aquela protetora o tempo todo. A verdade é que todo esse medo, toda essa desconfiança só estava na minha cabeça. As crianças estão bem, elas estão vivendo, elas estão explorando o mundo, elas estão sendo crianças. E como a gente ainda não tinha se adaptado a esse lugar, não tinha se adaptado à nova vida, a esse novo mundo, é óbvio que vem as desconfianças. É óbvio que vem o medo. Afinal de contas, eu não conheço esse lugar. E hoje eu entendo o motivo desse medo. A gente estava em transição. Transição de casa, transição de carreira. A gente estava parecendo uns visitantes aqui nessa cidade ainda. Era a primeira fase da mudança, né? A primeira fase de adaptação. E eu não estava ainda entendendo tudo isso. Mas hoje eu entendo. Hoje eles saem de casa, eu respeito a vontade deles, eu faço meu ritual, eu digo pra eles que eu os amo, que eu tô aqui, que eu tô protegendo eles de longe. E isso tudo me lembra que amar não é controlar as pessoas, os atos das pessoas, querer que elas estejam debaixo do seu pé. Amar é só confiar. A proteção verdadeira, ela não vem do medo, ela vem da presença, ela vem do hoje, do agora. Porque você tentar controlar algo que você não tem controle é como tentar segurar água. Aqui, ó, na sua mão. Tenta segurar água aqui.
ela vai escorrer. E você se frustra, você se cansa. E ainda depois sai magoada, machucada, envergonhada. Porque esses medos todos são os monstros que estão na sua cabeça. Eu não tô falando isso aqui hoje pra ensinar nada pra você. Eu só tô compartilhando com você. Porque foi um medo que eu tive por muito tempo. E talvez você esteja passando por isso nesse exato momento. Ou exatamente assim, ou parecido com algum ente da sua família que tá sempre fora. Talvez você também esteja amando demais e acabou tentando controlar algo que não pôde ser controlado e agora está aí frustrada por isso. E se você se conectou com essa mensagem do outro lado, talvez você já esteja no caminho também para dar um passo aí rumo à sua liberdade. Existem maneiras da gente lidar com tudo isso, sabe? Maneiras que a gente não precisa lidar sozinho. Talvez você possa buscar uma boa leitura para te ajudar, um tema que você se conecte. Talvez um trecho de um livro possa te inspirar sobre a mudança, sobre a confiança. E até mesmo você pode rever esse vídeo aqui. Quem sabe você aprende alguma coisa, né? Às vezes tudo que a gente precisa é lembrar que existe um jeito de olhar para a vida com outros olhos, com outra perspectiva, né? E quando a gente escolhe a confiança, ao invés do medo, as coisas mudam, as coisas acontecem. Então sugiro que você compartilhe essa história com alguém. Deixa aqui nos comentários o que em você precisa ser mudado. E eu vou adorar saber a sua história. Me conta aí também. Um beijo com carinho e até o próximo vídeo. Tchau!